Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu cumprimentar aqui o senador Hélio José, na pessoa de quem eu cumprimento o resto da mesa, e aproveitar, senador, para trazer os cumprimentos aqui da nossa ministra, Nilma Lino, e do nosso secretário especial de Direitos Humanos, Rogério Sutili. Bom, a fim de otimizar minha fala, eu vou me focar em algumas reflexões que eu fiz e escrevi aqui, mas só para explicar o contexto de onde eu falo, eu então estou na Secretaria de Direitos Humanos e lá sou responsável por uma área, uma coordenação de direitos humanos e saúde mental. Portanto, é desse lugar que eu falo, discutindo sobre a saúde mental na perspectiva dos direitos humanos. Eu acho que discutir qualidade de vida, discutir atenção psicossocial, fundamentalmente passa por uma das redes de grande relevância que nós temos e conquistamos no país, que é a rede de atenção psicossocial. Então, eu quero fazer alguns comentários e pautar minha fala sobre essa rede que nós temos hoje e o quanto essa rede é potente para contribuir com a prevenção e com a promoção de saúde para as pessoas. Peço licença para me atentar a uma leitura, embora faça alguns comentários, mas a fim de otimizar o tempo. Então, é importante que a gente tenha clareza. O discurso popular sobre as pessoas que cometem ou tentam cometer suicídio ainda é de culpabilização da pessoa, adjetivando-a como fraca, incapaz e incapaz de resolver as suas questões conflitivas. Em outras palavras, o suicídio é tratado como sendo de responsabilidade individual. Um fator importante a ser considerado é de que há pouco debate sobre o suicídio. Há um tabu a ser quebrado sobre essas questões. De fato, para discutir suicídio, hoje a sociedade tem medo de discutir suicídio porque ainda ronda a sombra, o fantasma de que falar em suicídio pode fazer com que seja estimulado o suicídio em determinadas populações, em determinadas condições. Isso é um mito que tem que ser quebrado e deve, portanto, ser superado. Na maioria dos casos em que a imprensa cobre os episódios de suicídio, trata da questão de maneira superficial, cujo foco, de maneira predominante, destaca os problemas individuais daquela pessoa, seja o seu envolvimento com o uso de drogas, seja por conta de uma patologia adquirida por aquela pessoa, exemplo da depressão, e não contextualiza sobre as alternativas de prevenção que poderiam ter sido adotadas para a promoção de saúde, reforçando, portanto, as fraquezas daquela pessoa e, novamente, culpabilizando e atribuindo a responsabilidade de uma maneira individual. Ainda sobre os veículos de comunicação, é impensável que o suicídio seja tratado de maneira desconectada das políticas de prevenção. O suicídio não pode ser tratado como uma notícia qualquer, que em muitos casos, quando cometido, por exemplo, por uma celebridade, é explorado com a finalidade de alcançar altos pontos de audiência. Vários são os casos que, acho que quando alguma celebridade, alguma pessoa do meio artístico comete suicídio, isso é tratado pela imprensa de maneira especulativa. E em muitos casos, ela não está associada a um debate mais profundo, a uma reflexão mais profunda sobre essas questões. E é importante que a gente relembre que os veículos de comunicação, principalmente os televisivos, eles são a concessão pública, portanto, tem que tratar a questão com informações que subsidiem a reflexão daquele telespectador, daquela pessoa que, então, assiste aquele programa e aquela notícia. Algumas questões elas não podem ser desconsideradas para a gente pensar em saúde mental, para a gente pensar na prevenção de suicídio. E essas eu queria apontar aqui. É importante que se destaque que nós vivemos em uma sociedade cada vez mais individualizada, com relações frágeis, onde as impotências são cada vez mais rechaçadas. Cada vez mais nos é cobrado que sejamos potentes, produtivos, imbatíveis e certos de rumos em que nos levam à felicidade plena. Vivemos numa sociedade que formata os nossos desejos e que contrapõe as singularidades das pessoas. Isso tem se refletido de maneira muito gritante em setores dentro do Congresso Nacional, na medida em que há grupos dentro do Parlamento que reivindicam por leis que formatam, por exemplo, a maneira de como o amor pode se manifestar.
como se isso fosse possível, como se o sentimento tivesse um formato, uma lei ou regras pré-definidas e somente as pessoas que seguirem aquelas leis pré-definidas tivessem o direito de amar e de se relacionar afetivamente com outra pessoa. Vivemos uma sociedade que não assume a existência do racismo e que, por consequência, não estabelece empatia com as pessoas vitimadas a cada segundo em nosso país com essa prática desumanizadora. Incentivamos cada vez mais o conflito entre policiais e pessoas que por algum motivo cometeram um crime, dividindo, numa perspectiva poliana de sociedade, o herói e o vilão, sendo que nesse conflito o incentivo e a demanda que a sociedade traz hoje para que a polícia mate mais e que bandido tem que morrer, aumenta o conflito e a tensão dessa sociedade na qual nós vivemos e que, portanto, desconcerta a possível harmonia social. Tanto a pessoa que, porventura ou por alguma condição, comete um tipo de crime, quanto o policial que combate o crime estão em situações de vulnerabilidade. O perfil do policial hoje que está na ponta é um policial que geralmente é jovem, é negro e tem uma condição de vida muito frágil, tão quanto aquela pessoa que ele está, enfim, com a incumbência de enfrentar, e existe um clamor social muito grande para isso. Vivemos em uma sociedade que o consumo desenfreado está diretamente associado ao alcance da felicidade, sendo que aquele que não consome não acessa sentidos da chamada felicidade. O ter tem atravessado de maneira impiedosa a possibilidade do ser. Resgatando aqui uma reflexão do Bauman, um sociólogo polonês, que aponta que as nossas relações elas estão cada vez mais flexíveis. Em outras palavras, nos diz que as nossas relações estão líquidas, sem sustentabilidade, e a consequência disso é a ruptura com a possibilidade de desenvolvermos empatia com o outro. Somos conduzidos a desconsiderar o sofrimento, as tristezas, as fragilidades, a impotência. Somos induzidos a sobrepor os nossos problemas de maneira superficial, e os problemas sociais, não nos é dado tempo para pensarmos. Parafraseando Bauman, vivemos numa multidão de solitários e temos acentuado o viver nesse sentido. Isso tem consequência, a diminuição da contratualidade social. É importante que a gente frise, aí acho que estou dentro do meu tempo ainda, entrar... Posso dar mais 5 minutos, sem problema nenhum, pode ficar tranquilo. Legal, obrigado, senador. E eu vou explicar e refletir com vocês o que significa essa contratualidade social. Toda pessoa em sofrimento profundo, que desenvolve algum transtorno, por exemplo, não necessariamente que desenvolva algum transtorno, mas em sofrimento profundo, ou que faz uso problemático de drogas, tende a reduzir a sua contratualidade social. Isso significa dizer que os laços sociais dessa pessoa tendem a diminuir. Então, ela tende a, por exemplo, perder o emprego, deixar de se relacionar afetivamente com quem se relacionava anteriormente, perder o seu ciclo de amizades, a contratualidade social dessa pessoa tende a se reduzir. E nós temos que pensar, portanto, numa perspectiva de prevenção e de bem-estar e de promoção à saúde, que o caminho é ampliar a contratualidade social dessa pessoa, desse indivíduo que está em situação de sofrimento profundo. E para isso, e agora eu quero focar minha fala, numa conquista, que é a rede de atenção psicossocial no nosso país. Para isso, é importante a gente reviver um passado que para nós é lamentável, mas que superamos em parte, mas ainda há resquícios desse passado. Por mais de 200 anos no Brasil, de maneira hegemônica, nós vivemos uma forma opressiva e, por consequência, segregativa na forma como tratávamos as pessoas em experiência de sofrimento psíquico. Na década de 80, por exemplo, tínhamos mais de 100 mil leitos em hospitais psiquiátricos. Até o final da década de 90, quando se pensava em ações para o cuidado em saúde mental, todo o investimento feito era na figura do hospital psiquiátrico, como sendo um espaço privilegiado para a promoção de saúde. Só para que vocês tenham uma ideia, em 1996,
93% dos recursos federais investidos na atenção à saúde eram destinados aos manicômios. Partindo do entendimento de que o sofrimento fragiliza e diminui a contratualidade social das pessoas, não poderia ser possível pensar em políticas públicas que agravassem e diminuíssem ainda mais a contratualidade social do indivíduo, prática primária das instituições asilares. Isso significa dizer que hoje, num passado recente, nós tínhamos como ponto de atenção a saúde mental única e exclusivamente, eram poucas as iniciativas no país que tratavam a saúde mental por outra perspectiva, mas a perspectiva predominante era o manicômio, era o hospital psiquiátrico. Isso agrava, se nós falamos que a pessoa em sofrimento profundo, em sofrimento psíquico profundo, tende a fragilizar a sua contratualidade social, o hospital psiquiátrico agravava mais esse cenário, uma vez que apartava esse indivíduo dos seus laços sociais e excluía dentro de um manicômio. Bom, nesse sentido, pensar a saúde mental significa pensar, em primeiro lugar, a produção de cidadania e a produção de direitos. Sem cidadania e sem direitos, não é possível ter saúde mental. Portanto, o maior desafio posto frente às políticas públicas, principalmente depois da Constituição de 88, é o de pensar saúde de maneira intersetorial e não mais como um processo que se alcança com intervenções, seja cirúrgicas ou medicamentosas no indivíduo. O limite que nós trabalhamos por mais de 2 séculos no Brasil era de que o indivíduo apresentava um quadro distorsivo e que uma intervenção, seja medicamentosa, de isolamento, faria com que aquele indivíduo recuperasse a sua razão, a sua condição de viver socialmente. Essa tese foi derrubada no país. É nessa direção que hoje temos uma rede de atenção psicossocial com premissas claras sobre a produção de saúde, sustentadas na garantia de direitos e na produção de cidadania. Se antes, na lógica manicomial, tínhamos o modo operandi, a exclusão da pessoa com transtorno mental, as diretrizes da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, superam esse momento sombrio em que vivíamos no passado com os manicômios. Eu separei a portaria, mas eu não vou ler as diretrizes, porque senão vai tomar muito tempo, mas para quem não conhece, é importante que conheça a portaria 3088 de 2011 do Ministério da Saúde, que traz diretrizes sobre a superação desse modelo manicomial, colocando princípios claros de como a produção e as estratégias de saúde mental elas devem se desdobrar no país. Então, sustentadas nessas premissas da portaria 3088, que o Brasil superou a lógica manicomial que ainda resiste em reivindicar retrocessos, ao som de algumas organizações, grupos e empresários. É importante que se diga que grupos empresariais ganharam muito dinheiro com o sofrimento humano, com o isolamento de pessoas. A doença, principalmente a loucura, ela foi muito lucrativa no nosso país. E ainda hoje há vozes que reivindicam o retorno desse passado já superado. É importante que a gente tenha claro isso, porque toda a estratégia, toda a política de prevenção e de promoção à saúde, ela deve se desenhar em premissas fundamentais como o respeito aos direitos humanos e a produção de cidadania. Se até o final da década de 80 tínhamos, de maneira insignificante, equipamentos de saúde mental para além dos hospitais psiquiátricos, atualmente essa não é mais a nossa realidade. Saímos de 148 CAPs em 1998, por exemplo, para aproximadamente 2.300 CAPs em 2015. Há uma classificação feita pelo Ministério da Saúde para dizer se a cobertura de CAPs, principalmente, ela é boa ou ela é ruim. Então, eles colocam que abaixo de 0,20 CAPs para 100 mil habitantes é uma cobertura ruim. E de 0,70 para cima é uma cobertura muito boa. O Brasil hoje conta com a cobertura de CAPs de 0,86. Então, nós avançamos significativamente na substituição dos manicômios por uma rede ampla e comunitária de atenção à saúde mental que tem como premissa a garantia de direitos e a produção de cidadania. Em 2002, e vou finalizar aqui, tinha mais algumas coisas para falar, mas acho que no debate talvez a gente dê continuidade nisso, mas só para registrar
que em 2002 o investimento nos CAPs era de aproximadamente 170 milhões de reais. Até o final de 2014, o índice de investimentos nos CAPs, principalmente, chegou a 950 milhões de reais. Então, nós tivemos um avanço significativo na cobertura dessa rede ampla e comunitária para pensar a saúde mental. Eu queria concluir e dizer que eu acho que é um esforço que nós temos, enquanto sociedade, de fazer para pensar no suicídio. Inevitavelmente, nós temos que pensar na produção de sofrimento. E pensar na produção de sofrimento significa pensar sobre os nossos conflitos sociais. Bom, acho que no debate a gente vai ter oportunidade de continuar um pouco mais essa reflexão. Queria agradecer, senador, e seguir à disposição aqui para contribuir no debate. Muito obrigado. Agradeço, Lúcio. Queria solicitar a Vossa Senhoria, se fosse possível, nos fornecer esse discurso, essa sua colocação, para tirar cópia para os membros da mesa e disponibilizar para quem depois quiser procurar a secretaria também. Então, se é possível, então tira a cópia para a gente aqui, para cada membro da mesa foi colocado aqui. Gostaria de passar a palavra ao nosso querido Marcelo Tavares, a mesma situação, inicialmente 10 minutos, se eu preciso dar mais 5, tá, Marcelo? Você com a palavra. O Marcelo é professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, UNB. Bom dia a todos. Queria registrar e agradecer a presença do nosso senador José Medeiros, do estado do Mato Grosso. A hora que ele quiser falar, é só ele dar um sinal, a gente não tem problema nenhum, passa a palavra desse importante tema que é o suicídio. Passou aqui conosco já a Maria do Carmo e outros senadores também, senador. Então, muito bem-vinda a sua presença. Muito obrigado. Marcelo, com a palavra. Muito bem. Muito obrigado, senador José. Muito obrigado também, Lúcio Costa, pelas palavras, com as quais concordo plenamente. Muito importante. Um pouquinho da minha história, para situar de onde venho e o lugar dessa fala que trago a vocês. Eu participo de um grupo no Brasil hoje que está trabalhando pela fundação da Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio. E como psicólogo participo, sou membro do Conselho de Psicologia. E também de associações internacionais, a Associação Americana de Prevenção do Suicídio, a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio e a Associação Americana de Psicologia como membro internacional. E desde 95 coordeno o Núcleo de Prevenção do Suicídio e de Intervenção em Crise e Prevenção do Suicídio do Instituto de Psicologia na Universidade de Brasília. Em 2005, participei do grupo do Ministério de Saúde, que definiu as diretrizes nacionais de prevenção do suicídio, que foram publicadas em 2006. E, a partir de 2011, em parceria com o Distrito Federal, com a Diretoria de Saúde Mental do Distrito Federal, participei em vários trabalhos que culminaram na publicação este ano do Plano de Prevenção do Suicídio do Distrito Federal, Plano Distrital de Prevenção do Suicídio, e assim o Distrito Federal se tornou a primeira unidade federativa brasileira a ter um plano de prevenção do suicídio oficialmente publicado em Diário Oficial. Este breve cenário é para dizer que a prevenção do suicídio hoje, olhando para o cenário internacional, pode ser visto como uma ciência com uma maturidade relativamente importante, onde vários conhecimentos importantes já foram estabelecidos, né? Um deles, por exemplo, envolve essa questão do tabu e da comunicação sobre a questão do suicídio. Mas sabemos também que falar do suicídio, de qualquer modo, é potencialmente perigoso, razão pela qual as grandes mídias fizeram a opção para não tocar nesse assunto, só quando realmente não tem meio, ou como evitar quando é, por exemplo, o suicídio de uma celebridade. Mas existem mecanismos para determinar e instruir a maneira correta de se comunicar sobre o suicídio.
Né? A prevenção do suicídio com jovens, por exemplo, não deve ser feita falando de suicídio, né? Porque isso já foi comprovado, induz risco, né? É muito mais importante que se aborde na juventude, em termos preventivos, questões de como se lidar com problemas significativos da vida, né? Nós temos isso hoje desenvolvido nessa área com crianças e adolescentes, que são sobre a comunicação de habilidades sociais e emocionais, o desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais. Temos em Sobradinho acontecendo um plano piloto, um projeto piloto, um teste, com uma associação que se chama Amigos do ZIP, com um programa que tem toda essa intenção de desenvolvimento dessas habilidades emocionais em jovens para o enfrentamento de problemas importantes da sociedade e que eles terão na vida: separação, perdas, bullying, violência, agressão, como lidar com conflitos com colegas, superar conflitos, como fortalecer relações de amizades, por exemplo, né? Sabemos que como lidar com perdas significativas. Todos nós passaremos por esses vários desafios na vida ao longo do desenvolvimento, né? E precisamos de recursos internos para o enfrentamento dessas situações. Por que eu estou trazendo isso? Tipicamente, nós localizamos a questão do suicídio no sofrimento agudo, muito vinculado à questão do transtorno mental, como é o caso da depressão, por exemplo, né? Então, é claro, óbvio, que a melhoria da atenção em saúde mental é absolutamente fundamental, porque 95% das mortes por suicídio tem alguma história de problema de saúde mental. Só que se formos observar, por exemplo, no caso da depressão, a depressão crônica é um problema menor para o risco de suicídio do que a depressão aguda. Então, quando a gente vê lá a estatística, 35% dos casos de suicídio estavam deprimidos, então a gente fala, nossa, a depressão é o grande problema. Temos que melhorar a nossa atenção na saúde mental. É verdade. Mas o que acontece? A grande parte desses suicídios por depressão são situações de depressão aguda. E a maioria dessas pessoas não tiveram passagem pela saúde mental ainda. Então, nós temos uma grande dificuldade, um grande desafio de como alcançar essas pessoas nesses momentos de grande sofrimento. Nós tivemos um suicídio recentemente em Ribeirão, um rapaz, 34 anos, evangélico, querido na sua comunidade, que se matou por conta de uma separação de um relacionamento. Então, naquele momento, né, quer dizer, uma pessoa ativa, produtiva, uma pessoa importante no seio familiar, em termos da estrutura familiar, uma pessoa com muitos vínculos e relacionamentos importantes, que repentinamente tira sua vida sem uma grande história ou sem uma passagem pela saúde mental. Então, esse desafio de como realmente alcançar todas essas pessoas, principalmente nesses momentos, requer também uma educação de toda a sociedade para a percepção do risco. Para aquelas falas, por exemplo, de que no momento do desespero. E uma outra questão que está associada a isso é o controle de acesso a meios de autoextermínio, como no caso dele, por meio de uma arma de fogo, né? Por exemplo, todas as forças armadas, policiais federais, policiais militares, policiais civis, os profissionais de segurança que trabalham com armas têm um risco 5 vezes maior do que a população em geral. E não são pessoas que geralmente a gente identifica como portadores de problemas de saúde mental. Então, os desafios nossos são muito grandes.
E a gente pode correr o risco de ir com muita força naquilo que parece óbvio e mal arranhar a pontinha do iceberg, né? O contexto da prevenção do suicídio, ele é muito mais amplo, requer que a gente pense nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos idosos, nas profissões de risco e nas pessoas que podem ter experiências agudas de sofrimento que podem levar que elas tenham algum comportamento, seja pelo desespero da hora, ou seja, agravando alguma condição de vulnerabilidade que ela já tivesse, mas que naquele momento leva a um comportamento fatal, sem possibilidade de resgate. Com relação à educação, então, eu estou falando de um processo complexo de educação de toda a sociedade, mas envolve também dirigir isso a determinados setores. Por exemplo, o Exército Militar dos Estados Unidos, né, tem na sua página de relações públicas noticiado questões de superação de risco de suicídio. Militares que fizeram tentativas ou que viveram um processo de ideação grave, virem a público, né, na página institucional, né, na internet, de uma instituição forte, falar abertamente ao público que está ativamente engajada na prevenção do suicídio com os seus membros. Para vocês terem uma ideia, já morreram militares nos Estados Unidos por suicídio mais do que em todos os conflitos armados do exército americano. Então, o suicídio mata mais militar do que a guerra, né? Isso não é muito diferente no Brasil, só que as nossas estatísticas são muito ruins. Então, essa educação, nesse caso, passa também pela educação das nossas instituições, de quem são os dirigentes das nossas instituições. Os programas que tiveram maior sucesso pelo mundo afora, trabalhando com instituições de risco, envolve educação sempre no sentido da pirâmide de cima para baixo. Então, trabalhando com o comando, com os responsáveis pela instituição, pela conscientização dos responsáveis pela instituição e depois ir descendo, né, os vários escalões. A Aeronáutica Americana desenvolveu um programa onde ela conseguiu, deste modo, alcançar 95% do efetivo da Força Aérea Americana. Isso é documentado e publicado, né? Então, de novo, há muito o que fazer, né? Com relação aos jovens, o investimento nas escolas. Aqui no Distrito Federal, nós estamos trabalhando e precisando de apoio para efetivar esse projeto de Sobradinho, que tem o aval do MEC. Esse projeto é aprovado pelo MEC. Ele foi desenvolvido internacionalmente, existem estudos que comprovam a eficácia desse projeto e a ideia é conseguir financiamento para que isso que está sendo testado lá possa ser ampliado para todas as escolas e todos os jovens do Distrito Federal. A Beatriz está ali, talvez ela possa atualizar alguma notícia em relação a isso. Em relação a outros jovens, principalmente pensando nos adolescentes, é importante pensar nos adolescentes com vulnerabilidade social. A gente tem aqui discutido com a Dalzi e o Paulo sobre a possibilidade de desenvolvimento de avaliação precoce com jovens adolescentes em conflito com a lei, e desenvolver com eles alguma atividade preventiva no sentido de desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Nós temos hoje uma tecnologia de avaliação por meio de questionários ou perguntas abertas, que os jovens respondem, e com isso a gente consegue identificar quem são aqueles mais vulneráveis nesses grupos para poder desenvolver alguma atividade preventiva que possa superar esse risco, né?
de novo, a batalha, né, porque na academia a gente luta às vezes com recursos muito escassos. Nós estamos agora com esse trabalho que a gente vinha desenvolvendo com interesse no jovem adolescente. Esse trabalho está em risco porque a gente não está conseguindo, nesse momento de verbas escassas, renovar nossa assinatura da base de dados com a qual a gente vinha trabalhando, que é uma base de dados internacional, e ela tem um custo, e é o que poderia nos permitir continuar trabalhando no sentido de desenvolver essa tecnologia de identificação precoce do jovem em risco. Então, só para finalizar, esse trabalho ele requer uma participação de vários setores da sociedade. Cada setor precisa entender qual é o seu papel e como ela pode contribuir, e cada setor precisa se capacitar dentro das tecnologias conhecer aquilo que realmente funciona e daquilo que não funciona ou que poderia correr o risco de aumentar a gravidade do problema. Então, adotar estratégias comprovadas cientificamente, né? Cada setor fazendo sua parte para que, então, tivéssemos um grande efeito na nossa cultura. Agradeço, Dr. Marcelo Tavares.